Bom, pessoal, novamente, bom dia. Hoje a gente vai, como eu tinha falado, hoje a gente vai começar a estudar o axioma das paralelas, também conhecido como quinto postulado de Euclides, tá? Esse resultado, tudo que a gente fez até agora, pessoal, independe desse axioma, tá? Tudo que a gente fez até agora, do capítulo 1 até o capítulo 5 do livro, tudo vale sem precisar desse axioma. E o axioma de Euclides, esse quinto postulado, que é o axioma das paralelas, ele, desde o início, causou alguma confusão, porque, ao contrário dos outros axiomas que Euclides usou, ele tinha um enunciado muito longo, ele era um tanto quanto diferente dos outros, no sentido de que os outros axiomas eram bem curtos. Né? Na verdade, o Euclides, ele não usou só 5 axiomas, ele usou outros, porque ele divide o livro em postulados, ou axiomas, e noções comuns. São 5 noções comuns, tá? E esses 5 postulados. Só que, na verdade, ele usou mais coisa, tá? Tem coisa que ficou implícita no texto, e que ele não usou, tá? Mas os postulados, os 5 postulados que ele coloca lá nos elementos, que se eu tivesse ele aqui perto eu até mostrava para vocês, é o seguinte, é que, dados 2 pontos, existe uma reta que passa por eles. O segundo é que sem ordem, 2 pontos passam uma reta por eles, você pode construir um círculo com qualquer centro e qualquer raio, todos os ângulos retos são iguais, você pode prolongar indefinidamente uma reta, se não me engano esse, nunca lembro. E o quinto postulado, ele dizia que, deixa eu ver se eu acho que, só um minuto. Quinto postulado, você vê que são axiomas bem curtos, né? E o Euclides colocou um negócio bem grande no outro. Deixa eu ler aqui para vocês, eu achei aqui. Ó. As noções comuns são as seguintes. São 5. Coisas que são iguais a uma mesma coisa são também iguais. Se iguais são adicionados a iguais, os totais são iguais. Se iguais são subtraídos de iguais, os restos são iguais. Coisas que coincidem uma com a outra são iguais. E o todo é maior do que qualquer uma de suas partes. Essas são as noções comuns que Euclides usou lá nos elementos. Os postulados que ele usa. Pode-se traçar uma reta ligando quaisquer 2 pontos. Ele não diz que a reta é única. Ele usa que é única, mas não diz. Tá? Nas demonstrações fica claro que a reta é única. Mas ele não, no texto original ele não diz que a reta é única. Segundo postulado. Pode-se continuar qualquer reta finita continuamente em uma reta. Essa continuação é feita de uma única maneira também, que ele também não diz no texto, mas ele implicitamente utiliza esse fato. Ou seja, se você tem um segmento de reta, você pode prolongar esse segmento numa reta, de uma maneira única, tá? Você não pode começar de um segmento e traçar 2 retas distintas contendo esse segmento. Basicamente isso, que diz o postulado. O terceiro, pode-se traçar um círculo com qualquer centro e qualquer raio. O quarto, todos os ângulos retos são iguais. Então, eles são geralmente curtos, né? Em geral você consegue escrever em uma linha. Mas o quinto postulado, tal qual Euclides enunciou, que é diferente do que o Lucas enuncia, eu vou já explicar. Okay? O quinto postulado, como Euclides colocou, é o seguinte. É verdade que, se uma reta, ao cortar 2 outras, forma ângulos internos no mesmo lado, cuja soma é menor do que 2 ângulos retos, então as 2 retas, se continuadas, encontrar-se-ão
no lado onde estão os ângulos cuja soma é menor do que os dois ângulos retos. É bem maior, né? É bem até meio ruim de entender. Tá? Mas o que é que diz o quinto postulado? O quinto postulado diz o seguinte, que se você tem aqui... Opa! Ficou muito... Se você tem aqui uma reta M, e aqui uma reta N, e você tem aqui uma reta cortando as duas, a situação é essa, ó. Quinto postulado diz, se uma reta ao cortar duas outras forma ângulos internos do mesmo lado, com soma menor que dois ângulos retos, então os ângulos internos são esses aqui, ó. Esse ângulo aqui. Ele diz que nessa situação, se essa reta R corta essas duas, e esses ângulos aqui, esse ângulo alfa e esse ângulo beta, são tais que alfa mais beta é menor que 180, então, se você prolongar essas duas retas aqui, ó, se prolongar esse daqui e esse daqui, elas vão se encontrar no ponto que está do mesmo lado onde estão os ângulos. Tá? É bem grande o enunciado, né? Depois eu mostro para vocês. Tá? É uma coisa bem... não, é totalmente diferente dos outros. Os outros ângulos retos são iguais, dois pontos passam única reta, é bem mais curto. Tá? E o que é que causou esse problema? O pessoal dizia, já na época do Euclides, que, na verdade, esse quinto postulado era um teorema que ele não conseguiu provar. Tá? O pessoal assim, não conseguiu provar o teorema, não conseguiu provar isso aí, e botou como axioma. O Euclides escreveu esse livro, Os Elementos, por volta do ano 300 a.C., né? Uma ideia comum, como se diz hoje em dia. Né? E desde então, pelos próximos 2.100 anos, nos próximos 2.000 anos, as pessoas tentaram demonstrar o quinto postulado, tentaram provar que esse postulado, na verdade, era um teorema, usando os outros quatro. Tá? Foram feitas várias tentativas, várias mesmo, só que o pessoal sempre fazia o seguinte, o pessoal sempre conseguia provar esse resultado, mas usando alguma coisa que dependia dele, ou que, na linguagem como a gente diz hoje, é uma coisa que é equivalente a ele. Ou seja, na verdade, o pessoal continuava fazendo uma geometria que era equivalente. O resultado mais conhecido, né, o equivalente mais conhecido do quinto postulado é esse aqui que o Lucas apresenta, ele chama aqui de axioma 5, tá? Esse aqui, pessoal, se vocês forem olhar, por exemplo, o livro de geometria hiperbólica do Lucas, esse axioma 5 aqui, que ele chama de quinto axioma, ele é um equivalente desse postulado aqui, tá? Esse aqui é conhecido como axioma de Playfair. Playfair é um matemático inglês, ele que provou isso aqui. Tanto faz você usar esse axioma aqui do Playfair, que ele chama de axioma 5, tanto faz você usar esse aqui, e ele é o mais comum, é o mais utilizado. Ele é melhor porque ele é mais curto. Tá? Ele é equivalente a esse aqui. Tá? O que é que diz esse axioma? Por um ponto fora de uma reta M, pode-se traçar uma única reta paralela à reta M. Ou seja, se você tem aqui a reta M, e um ponto fora dela, você consegue uma única reta R, uma reta, né, preferência, você consegue uma única reta R, isso aqui é M, aqui é R,
Então, dado M e um ponto fora dela, existe uma única reta passando por esse ponto, ponto P, que é paralela a essa reta dada, ou seja, R é paralela a M e R passa por P. Ok? Essa é a maneira mais comum de enunciar o axioma das paralelas. Mas a rigor, o Euclides não enunciou o postulado dessa maneira, ele enunciou dessa outra que eu falei. Dessa outra aqui, com esse desenho aqui. Tá? Observe o seguinte, pessoal. O que é importante aqui no axioma? O importante é a questão da única reta paralela. Porque a existência de retas paralelas, a gente já sabe a gente já viu isso no capítulo anterior. A gente viu como construir uma perpendicular, dado uma reta, a gente viu como construir uma perpendicular. E se você construir a perpendicular da perpendicular, isso aqui é essa reta S aqui, você tem aqui uma reta R, você constrói aqui a M, a perpendicular, e você escolhe um ponto da M, que não está em R, e você constrói uma perpendicular a ela. Essa perpendicular a M vai ser paralela a S. Está lá no capítulo 5, no capítulo anterior. Então, a existência de paralela não é nada demais. Ela decorre da existência de retas perpendiculares. O que é importante aqui no axioma 5 é a questão da unicidade, de existir uma única reta paralela. Ok? Então, pelos 2000 anos seguintes, os matemáticos tentaram provar o quinto postulado. Porque, na verdade, o quinto postulado, pessoal, eu vou fazer aqui, mas as 28 primeiras proposições dos elementos, do Euclides, não usam o quinto postulado. Os 28 primeiros resultados que ele prova, não usam. Só que tem um resultado, se não me engano, acho que é o 28, cuja recíproca é exatamente o quinto postulado. E aí o pessoal entendeu que não, ficou para as pessoas, para os estudiosos da época, só que não, isso aqui é como é recíproca dessa proposição, isso aqui é uma proposição também, ele é que não conseguiu provar. Enfim. E foram 2000 anos de tentativas frustradas, ninguém conseguiu, e de fato é impossível de ser provado, né? Você não consegue provar. Mas esse estudo, ele culminou no começo do século XIX com... Na verdade, são 3 pessoas que fizeram isso, né? Mas uma manteve em segredo, então não ficou muito... Assim, depois descobriu-se que o camarada fez também, né? Mas na década de 1820, o Bolyai, era um matemático, Janusz Bolyai, um matemático húngaro, e o Lobachevsky, que era um matemático russo, provaram o seguinte: eles construíram uma geometria sem o quinto postulado, né? Negando o quinto postulado. Eles fizeram uma geometria com os 4 primeiros que eu enunciei, e o quinto postulado deles era que, dado uma reta e um ponto fora dela, você tem 2 paralelas passando por aquele ponto. E você constrói uma outra geometria, que hoje em dia é chamada de geometria hiperbólica, tá? E a coisa funciona bem também. Ela é tão consistente quanto a geometria de Euclides, tá? Causou estranheza na época, porque as pessoas achavam que a geometria de Euclides era a geometria do universo e tal, tinha questões religiosas no meio, filosóficas, enfim. Mas hoje em dia a geometria hiperbólica é uma geometria completamente aceita e estabelecida, tá? Tem também a geometria esférica. Na geometria esférica você tem outro conjunto de axiomas, mas a geometria esférica ela tem uma propriedade, por exemplo, não existem retas paralelas na geometria esférica. O primeiro axioma não vale. Dados 2 pontos, existe uma única reta. Na esfera, dados 2 pontos, podem existir infinitas retas. Basta você pegar pontos antípodas. No caso da esfera, as retas são grandes círculos, tá? Mas, enfim.
outra história. Mas vamos voltar aqui. Então, feita essa historinha, um pouco de história. Então, a existência de paralelas a gente já sabia. O que está pegando aqui é a questão da unicidade. Existir uma única paralela. Tá? Até o Lucas observa aqui. Ó. Basta observar que esse axioma prescreve a unicidade, já que a existência da paralela já era garantida por 5.5, né, do capítulo anterior. Tá? Ok. Então, a primeira proposição que a gente tem é que se uma reta M é paralela, então você tem aqui uma reta N1, hoje eu estou escrevendo mais torto que nunca. Então, imagina que você tem aqui uma reta N1, aqui uma reta N2, o resultado diz o seguinte: se uma reta M é paralela às retas N1 e N2, então N1 e N2 são paralelas ou coincidentes. Então, a situação é a seguinte: você está supondo que M é paralela a essas duas. Se elas não fossem paralelas ou coincidentes, se elas não fossem paralelas, tá? Aliás, suponha que elas não coincidem e são paralelas. É isso? Não, peraí. Tá, então elas iam ter um ponto aqui em comum, tá? Então, deixa eu fazer aqui o desenho com mais espaço aqui. Então você tem aqui a N1, você tem aqui a N2, e aí você tem aqui a M em azul. Então, se elas não fossem, você quer provar que se M é paralela a essas duas, elas não coincidem. Então diz aqui, ó, se elas não fossem paralelas entre si, ou seja, se N1 não fosse paralela a N2, elas iam ter um ponto em comum. Tá? Retas paralelas são aquelas que não têm ponto em comum. Se elas não são paralelas, elas têm um ponto em comum. Então, digamos que a N1, a N2 está aqui, e a N1 fizesse isso aqui, ó. Nós tivesse aqui um ponto P em comum. Tá? Então, pessoal, você ia ter que N1 é paralela a M, passando por esse ponto P, N2 é paralela a M, passando por esse ponto P, e elas não são paralelas, ou seja, você está contrariando o quinto postulado. Se essa situação aqui ocorresse, se N1 e N2 não fossem paralelas, você ia ter, se elas não são paralelas, existiria um ponto em comum entre elas, P, que não está na reta M. Então, você estaria dizendo o seguinte, que existem duas retas paralelas, a reta M, passando por um ponto P. Isso contraria a unicidade do axioma 5. Tá? Então, elas têm que ser paralelas. Ok? Como o corolário disso, se uma reta corta uma paralela, ela tem que cortar a outra. Tá? É a mesma prova, tá? Mesma prova. Porque, só que agora, aliás, desculpa, não é a mesma prova. Então agora a situação é a seguinte. Você tem aqui duas paralelas, N1 e aqui N2. Isso aqui é a demonstração do corolário, tá? Aí supõe que a M corta essa, mas não corta essa. Ó. Isso aqui é a M. Suponha que a M corta N1 num ponto P. E que ela não corta N2. Se ela não corta N2, ou seja, se ela não tem ponto em comum com N2, M é paralela a N2. Tá? E M1 e N1 também é paralela a N2. Então, você teria M e N1, ambas paralelas a N2, passando por esse ponto P.
de novo, contraria o axioma 5, a unicidade das paralelas. Ok? Bem, desenho já bem... Não é estranho, pessoal, nas demonstrações, você fazer essa cor desse tipo aqui. Em geral, quando essas demonstrações são por absurdo, então você faz esse absurdo aqui mesmo. Tá? Mas não se deixe enganar pelo desenho, tá? O desenho, ele ajuda, ele às vezes nos dá uma intuição do que é verdade, mas ele não prova nada. Tá? O que vale para nós é o argumento. Tá? Isso aqui, esse desenho que eu fiz, é para explicar o que eu estou falando, para ilustrar o que eu estou falando, que é o que está escrito aqui, tá? O desenho é sempre importante para você tentar compreender melhor o que está acontecendo, mas ele não prova nada, e por vezes ele pode nos enganar, tá? Ok? Então, ele faz uma observação aqui, ó. A nossa definição de retas paralelas não é tão simples de usar como aparenta. Como as retas são infinitas em comprimento, como é que você pode garantir que elas não se interceptam? Porque imagina que você tem aqui, essa aqui, ó, a M, aqui a N. Você pode prolongar, segundo o axioma, né, do Euclides, você pode prolongar essas retas aqui em qualquer direção, de maneira única. Aí aqui elas não estão se tocando, mas nada garante que lá na frente elas não vão fazer isso aqui, ó. Pode ser que elas dão uma engembradinha aqui e se toque. Aqui elas vão ser paralelas, aqui, mas aqui se tocam. Por que aqui isso não acontece? Isso vai ser respondido pela proposição 6.3. Tá aqui um desenho mais bonitinho. Tá? Imagine que você tem a reta M e a reta N, e você pega aqui uma transversal, elas duas. Tá? Aqui você pega, aqui ele já está supondo que M e N são retas paralelas. Tá? M e N são paralelas, e isso aqui é uma reta transversal, que a gente chama. A proporção diz o seguinte: essa proporção vai provar exatamente isso que eu falei, que se as retas são paralelas, elas não podem se encontrar mais na frente, né? Fora do desenho, digamos assim. Por que isso não acontece? Tá? A proporção diz o seguinte: sejam MN 1 e 2 como nessa figura aqui, tá? Se esse ângulo aqui, que ele chama de um chapéu, e esse ângulo aqui, que ele chama de dois chapéus, são iguais, então essas retas são paralelas. Então, supõe que não. Supõe que a M interceptasse a N em algum ponto, ou seja, você prolonga aqui a N e a M fizesse isso aqui, ó. Supõe que elas se intersectam aqui num ponto P. Ora, então você teria aqui um triângulo ABP. Observa o seguinte, que o ângulo 1 aqui é externo a esse triângulo. Ó. Você tem esse triângulo aqui, ó, ABP. O ângulo 1 é externo a esse triângulo. Só que a gente sabe, lá do teorema do ângulo externo, que o ângulo externo de um triângulo ele é sempre maior do que qualquer dos outros não adjacentes a ele. No caso aqui, o 2 é não adjacente. Então a gente teria... Então é o seguinte, se M interceptasse se M intersectasse N no ponto P, obteríamos triângulo ABP. Então, eu vou refazer a figura aqui. Ó. Você teria um cor desse tipo aqui. A, B, P. Só que o ângulo 1, esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo 2. Aí, pelo teorema do ângulo externo,
que é que acontece? Pelo teorema do ângulo externo, a gente ia ter que 1 ia ser maior que 2. Mas, por hipótese, o 1 é igual a 2. Então, a gente começa supondo que eles são iguais, depois termina que eles são diferentes. É um absurdo. Na verdade, é um absurdo. Não é mais aqui, é pois. Não é apagar, não. Ok? Então, essas retas aqui não podem se encontrar nesse ponto P. Isso aqui que eu escrevi é o que está aqui, tá, pessoal? Está na prova aqui. Tá? Então, se eles se encontrassem, você tem um triângulo ABP. Já. Oi. Puxa um pouquinho do lado, só para me terminar de copiar, por favor. Tá, só um minuto. Pronto. Então, se essas retas paralelas se encontrassem, você chegaria no absurdo pelo teorema do ângulo externo. Tá? Aqui no livro, pessoal, ele faz duas figuras, porque ele faz prolongando para um lado, que foi esse que eu fiz, onde o 1 vai ser o ângulo externo, e depois ele prolonga para o outro lado, que aí o 2 que vai ser o ângulo externo. Mas é a mesma demonstração, tá? É porque ele faz os dois desenhos. Ok? Não tem, mas a demonstração é só esse aqui. Pronto. Ok? Ó, ele faz aqui, o desenho que eu fiz foi esse aqui, é bem mal feito, mas foi esse. E tem esse outro, que é o caso de você prolongar para esse outro lado aqui, tá? Se você prolongasse para cá. Você teria um outro pelinho e tal. Mas é a mesma prova, tá? Então, de fato, retas paralelas não se interceptam em lugar nenhum. Quando você prolonga, né? Aqui, pessoal, ele vai fazer uma coisa que é o seguinte. Que a situação é a seguinte. Eu vou fazer aqui, mas depois ele tem uma figura mais bonita. Então, se você tem duas retas aqui, e você intercepta, tem aqui uma reta S, a gente chama de M, eu acho, e N, intersecta essas retas por uma transversal, você tem 8 ângulos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esses ângulos, pessoal, eles têm uma certa correspondência, tá? Eles têm uma relação entre eles, tá? Você tem 4 que são correspondentes. Aqui, eu não gosto muito que ele usa aqui, mas eu vou usar a mesma notação dele. Você tem aqui um ângulo 1, aqui um ângulo 2, aqui um ângulo 3, aqui um ângulo 4, 5, 6, aqui, esse 4 ficou muito grande. Mas está na figura dele, tá? Eu estou fazendo aqui, mas... Aqui é o ângulo 7, aqui é o 4. E aqui o 8. Então, ó, ele tá fazendo corresponder 1 com 2, o 3 com o 4, o 5 com o 6, e finalmente o 7 com o 8. Tá? Figurar a seguinte aqui para ficar mais bonitinho. Observe que a gente tem o seguinte, ó. Então, ele está fazendo corresponder, ó. 1 com 2, o 3 com 4, 5 com 6, o 7 com 8. Mas observe o seguinte, tá? Observe aqui, pessoal, que o ângulo 1 ele é congruente ao ângulo 7. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. A mesma coisa acontece com o ângulo 5 e o ângulo 3, o ângulo 2 e o ângulo 8, tá? E o 6 e o 4.
Okay? Isso aqui acontece porque eles são opostos para o vértice. Tá aqui, ó. Opostos para o vértice. Opa. Então, pessoal, como consequência disso, a gente vai ter o seguinte. Isso aqui é sempre verdade, tá? Essa relação aqui é sempre verdadeira. Porque é uma relação de ser opostos pelo vértice. Tá? Então, o que é que acontece se 1 for igual a 2? Se 1 for congruente a 2, então vale o seguinte, ó. 1, ele é congruente ao 7. Se 1 for congruente a 2, isso implica que o 2 vai ser congruente a 7, tá? Só que o 2 é congruente a 8. Isso implica que o 7 é congruente a 8. Ou seja, se 1 for congruente a 2, pessoal, então se o 1 for congruente a 2, então esse cara é congruente a esse, congruente a esse, congruente a esse. Se 1 for congruente a 2, tá? E é claro, que se 1 for congruente a 2, então você vai ter a congruência dos outros também. Então você vai ter aqui esse, congruente a esse, congruente a esse, congruente a esse. E vale o seguinte, vai valer isso aqui, e também vai valer que 2 somado com 3 é 180 graus. Por quê? Olha aqui na figura. Isso aqui tudo é nessa hipótese, tá, pessoal? 1 ser congruente a 2. Observa o seguinte. 1 somado com 3 é 180. Ó, esse mais esse dá um ângulo raso. Tá? Esse ângulo raso aqui, ele é 1 mais 3. Só que se 1 é igual a 2, sob essa hipótese aqui, do 1 ser igual a 2, então você tem que 2 mais 3 é 180. Já que esse camarada é igual a esse. Ok? Essa observação todinha aqui é só para renunciar à proposição 6.3 dessas duas maneiras. Se ao cortarmos duas retas com uma transversal, você tem aqui uma reta, outra reta, cortou pela transversal. Se esse ângulo aqui, mais esse, que no caso aqui é o ângulo 2, aqui o ângulo 3. Se a soma desses dois ângulos for 180, as retas são paralelas. Tá? Isso aqui é o A. 6.3A. E o 6.3B diz o seguinte, que se você tem duas retas, você corta com transversal. Se os ângulos correspondentes são iguais, quem são os ângulos correspondentes? Esse e esse. Então, as retas são paralelas. Tá? Esse aqui é o 6.3B. Esses 6.3A e B são equivalentes. É a mesma coisa que está dita aqui para o 6.3, tá? Ok? Então, se você tem duas retas, aí você tem a transversal. Observa que isso aqui, pessoal, é parecido com o enunciado original lá do postulado, né? Você tem duas retas, você pega a transversal, se os ângulos internos, a soma for menor que 180, elas se encontram. Tá?
proposição 6.4 agora diz o seguinte, que é a inversa da 6.3. Se você tem duas paralelas e elas são cortadas por uma transversal, os ângulos correspondentes vão ser iguais. Aqui a demonstração é, você tem aqui a M e a M' paralelas. Tá? Você pega M e M' paralelas e pega a reta N cortando a M no ponto A e a M' no ponto B. Aí você pega aqui uma reta M duas linhas, de tal forma que o ângulo, que esse ângulo aqui corresponda a esse ângulo aqui, que a N faz com a M duas linhas. Tá? De tal forma que os ângulos correspondentes sejam todos congruentes. Então, considera a reta M', passando pelo ponto A, formando com a transversa 4 ângulos correspondentes, formados pela reta M' com M, correspondentes formados pela Z com M transversal. Ou seja, esse ângulo corresponde a esse outro aqui é a M', tá? Corresponde a esse aqui, por aí vai. Pronto, só basta esses dois aqui, porque os outros são opostos pelo vértice, vão ser iguais. A proporção anterior diz o quê? Que como esses ângulos são iguais, então, para o 6.3a, M duas linhas vai ser paralela a M'. Tá? Passando por A. Estou usando o 6.3a. Você tem as duas paralelas, você corta aqui. Você não sabe se esses ângulos aqui são, se os ângulos correspondentes são iguais, mas você consegue, passando por esse ponto A, traçar uma reta M' de tal forma que esses ângulos sejam iguais, tá? Esse ângulo aqui seja igual a esse. Eu estou dizendo o seguinte, você tem que traçou aqui. Pode ser que esse ângulo aqui não seja, deixa eu chamar esse aqui de alfa e esse aqui de beta. Pode ser que o alfa não seja congruente a beta, mas você consegue traçar uma reta passando por esse ponto aqui, de tal forma que esse ângulo aqui, alfa linha, seja congruente a beta. Você sempre consegue. É o que ele fez aqui. Então, você tem que esse ângulo aqui e esse aqui são congruentes. Então, por 6.3a, se você cortou uma transversal, desculpa, 6.3b, tá? Não é A, não é B. Por 6.3b, como os ângulos correspondentes são iguais, segue que M duas linhas é paralela a M passando por A. Mas M' é paralela a M passando por A. Também, pelo ponto A. Aí pelo axioma 5, pelo quinto axioma. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que M duas linhas e M são ambas paralelas a M', passando pelo ponto A. Então, pelo axioma 5, segue que M duas linhas tem que ser a própria M. Ou seja, está provado o resultado. Se eu tenho duas paralelas, se M duas linhas coincide com M, então quer dizer que esses ângulos aqui, que a princípio não seriam congruentes, na verdade são. Tá? Ou seja, você tem duas retas, passa a transversal, os ângulos correspondentes têm que ser congruentes. Ok? Esse é o 6.4. Vamos lá. Aqui um dos resultados mais conhecidos da geometria plana. Todo mundo conhece isso aqui. Né, que ele até fala, é uma das consequências mais importantes, mais conhecidas, mais famosas, e que se espalha pela geometria como fogo no mato seco.
que é o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. A demonstração é bem simples, tá? Você pega aqui um triângulo ABC, digamos, pelo vértice C, você passa uma paralela, você passa aqui uma reta M paralela à reta que passa por AB. Então você tem aqui esse ângulo, esses três ângulos aqui, é claro que 1 mais 2 mais 3 é 180 porque eles perfazem aqui um ângulo raso. Ok? Esse aqui é que 1 mais 2 mais 3 é 180, é tranquilo porque eles perfazem um ângulo raso. Agora observe o seguinte, ó. Como M é paralelo a AB, significa dizer que este ângulo aqui, ó, é congruente a esse. Ou seja, 3 é congruente ao ângulo B. Da mesma forma, esse ângulo aqui é congruente a esse. Aqui. Por quê? Porque elas são paralelas. Você tem paralelas aqui, ó. Você tem aqui a reta que passa pelo ponto C, que eu chamei de M, perdão. A situação é a seguinte. Você tem aqui a M. E aqui você tem a reta que passa por AB. Aí, ó, um dos lados desse triângulo aqui, ó, faz parte de uma reta que é transversal às duas. Como essas retas são paralelas, esse ângulo é congruente a esse. Então, se você traçar aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, ó, é congruente a esse. Chama esse aqui de alfa. Esse aqui é o alfa. Só que esse é oposto ao vértice, a esse. Então, esse aqui também é alfa. Então, esse e esse são congruentes. Portanto, de fato, esse ângulo 1 aqui, que ele chamou, vai ser congruente ao ângulo A. E da mesma forma, se você traçar aqui a... Então, isso prova que esse ângulo aqui, o ângulo A, é congruente a esse ângulo 1 aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Tá? Então, esse camarada é congruente a esse. E que o 3 é congruente a B, a mesma coisa. Ó. Se você traçar aqui, ó. Aí você tem aqui. Então, você tem que esse ângulo aqui. Bom, aqui. Você já tem direto que esse ângulo aqui corresponde a esse, porque elas são paralelas. Só que esse corresponde a esse. O ângulo 3 é congruente a esse ângulo aqui. Que é congruente a esse aqui porque eles são opostos pelo vértice. Então, você tem isso e tem isso. E você tem aqui o ângulo 2, que corresponde ao ângulo C, tá? Ó, se você observar aqui, o ângulo 2, pessoal, ele é exatamente o ângulo, esse ângulo aqui, 2, é exatamente o ângulo C, o ângulo correspondente ao vértice C. Então, você tem que 2 corresponde a C. Então, é só substituir aqui, ó. O A corresponde ao 1, o 2 corresponde ao C, o 3 corresponde ao B, isso aqui é 1 mais 2 mais 3, só que 1 mais 2 mais 3 a gente já sabe que é 180 graus. Ok? Então, ó, na presença do axioma das... Porque na presença do axioma das paralelas, a gente prova que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Observe que aqui
A demonstração reside fundamentalmente no fato de que, pelo ponto C, existe uma única paralela passando. Porque se fossem duas, aí você teria dois ângulos aqui, não daria para fazer, tá? Ou seja, uma curiosidade a respeito desse resultado, pessoal, é que em geometrias, por exemplo, na geometria hiperbólica, claro, é o seguinte, você tem aqui uma reta e um ponto fora dela. Então você tem duas paralelas passando por um ponto dado. Isso aqui na geometria hiperbólica. Tá? Então, em particular, na geometria hiperbólica, a soma dos ângulos internos de um triângulo não é igual a 180. Ela é sempre menor que 180. Tá? E na geometria esférica, onde você não tem retas paralelas, você tem a soma dos ângulos é maior que 180. Tá? Só para... Tá? Na geometria esférica, você faz a geometria aqui numa esfera, numa bola mesmo, de futebol. Tá? O centro, uma esfera de... Quando você desenha aqui um triângulo, se você pegar, por exemplo, aqui, não quero um marcador. Por exemplo, isso aqui, ó. Só um minuto. Opa. Ops, estou com probleminha técnico aqui, pessoal. Só um minuto. Acho que... estou com problemas. Só um minuto, pessoal. Vou interromper aqui o compartilhamento que está travando aqui, tá? Só um minuto. Tá bem. Deixa eu... Acontece de vez em quando. Esses travamentos, coisa do tipo. Tá bem... Caramba. Eu tô com um probleminha aqui, pessoal. Não tô conseguindo mexer direito com o mouse. Tá. Deixa eu ver se voltou agora. Parece que agora voltou. Tem muita coisa aberta. Tá, vamos lá de novo. Desculpa, pessoal. Problemas técnicos acontecem. Então... aqui na geometria esférica, é só para ilustrar, tá? A gente não vai ver nada disso. Mas é para vocês saberem que existe um mundo lá fora, tá? Acho que é importante vocês saberem isso. Deixa eu apagar esse aqui todo. Então aqui, ó. Você tem aqui na geometria esférica, você faz a geometria toda numa esfera. As retas são grandes círculos, tá? São coisas do tipo. Você pega um ponto aqui, são esses arcos aqui. Então, num triângulo esférico, você pega, por exemplo, esse aqui. Você pode desenhar um triângulo esférico assim. De tal forma que os três ângulos aqui sejam 90 graus. Tá? Na geometria esférica, a soma dos ângulos de um triângulo é sempre maior que 180. Tá? Um negócio meio estranho. Mas ele é absolutamente consistente, não tem nada demais. Ok? Bom, como corolário da soma dos ângulos internos de um triângulo,
você tem, por exemplo, que a medida dos ângulos de um triângulo retângulo é 90, dos ângulos agudos. Bom, isso é óbvio, né? Que se você tem aqui um triângulo retângulo, se esse ângulo aqui é 90, se a soma dos três dá 180 e esse aqui já é 90, então é claro, quando você somar alfa com beta, o resultado tem que ser 90. Tá? Porque esse aqui já é 90, a soma dos três tem que dar 180. Tá? Esse aqui, o A. O B. Cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus. Também é trivial, né? Porque se você tem aqui um triângulo equilátero, a gente já sabe que os três lados e os três ângulos são iguais. Então você tem que esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. Então você vai ter que alfa mais alfa tem que ser igual a 180. Ou seja, 3 alfa tem que ser igual a 180, portanto, alfa tem que ser igual a 60. Bem, não tem... No C, a medida do ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos que não lhe são adjacentes. Aqui, ou seja, ele está dizendo o seguinte, se você tem aqui um triângulo, você tem aqui esse ângulo aqui, esse, e aqui o ângulo externo. Ele está dizendo que a soma desse ângulo externo alfa é igual a beta mais gama. O alfa igual a beta mais gama. Bom, isso aqui é imediato, né? Porque se você pegar aqui um ângulo θ, você sabe o seguinte, que alfa mais θ é igual a 180, né? Porque eles formam um ângulo raso. E você sabe que beta mais gama mais θ, como são os ângulos do triângulo, isso aqui é igual a 180 também. Quando você iguala as duas, né, isso aqui é beta mais gama mais θ, então você cancela aqui o θ, você tem que alfa é igual a beta mais gama. Também é simples. E no item D, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, é só você pegar um quadrilátero, traça aqui a diagonal, você dividir em dois triângulos, a soma desses ângulos aqui é 180, a soma desses daqui é 180, quando você somar tudo vai dar 360. Também não tem o que fazer, tá? Então, vamos lá. Adiante. Caramba, já é quase 9 horas. Então, 6.7. Se MN são retas paralelas, então todos os pontos de M estão à mesma distância da reta N. Ou seja, se você tem aqui M e N, essa distância daqui para cá, desse ponto a essa reta, é a mesma distância. Você tem aqui um ponto A e um ponto B, a distância desse ponto até essa reta, que é dada exatamente pelo tamanho desse segmento aqui perpendicular, passando por A, e aqui o perpendicular passando por B, eles são iguais, tá? Ou seja, se você medir a distância entre as retas MN, essa distância é sempre a mesma. Então, o que é que ele faz? Aqui nos desenhos, você pega aqui o ponto A e o ponto B, baixa essas perpendiculares, a N, passando por A e B, e chama de A' e B', os pés dessas perpendiculares. E traça aqui uma diagonal. Tá? Então, basta mostrar que o triângulo A', B' é congruente ao triângulo AB, B'. E por que isso é verdade, pessoal? Bom, eles têm aqui um ângulo de 90, né? Porque são os pés das perpendiculares. Como essas retas são paralelas, pessoal, esse ângulo aqui é congruente a esse. Tá? E esse ângulo aqui vai ser congruente a esse. Então e eles têm um lado em comum, que é o lado AB'. Então esses triângulos aqui, eles têm, ó, o ângulo BAB',
BA. B' é congruente ao ângulo A'B'A. O ângulo B'A é congruente ao ângulo A'B'. E esses triângulos têm A, B' é lado comum. É lado comum. Portanto, pelo caso ângulo, lado, ângulo, implica que o triângulo A'B, é isso? B', perdão, é congruente ao triângulo AB'. Tá? Bom, como eles são congruentes, esse camarada aqui, esse lado aqui, é congruente a esse, portanto, eles têm a mesma medida. E o resultado está para lá. Tem aqui um desenho mais bonito, tá? Fazendo aqui no desenho, se traça aqui a diagonal. Então você tem aqui esse ângulo aqui. Como essa reta M é paralela a N, então esse ângulo aqui é congruente a esse. Este ângulo aqui. Opa. Esse aqui é congruente a esse. E eles têm esse lado em comum. Aqui. Tá, ó. Então, o caso ângulo, lado, ângulo. Portanto, esse triângulo aqui é congruente a esse. Logo, esse lado é congruente a esse, portanto, eles têm a mesma medida. Logo, as retas são equidistantes. Tá? Ok? Tem muito o que fazer. Aí pede para provar a recíproca. Ele deixa como exercício. Eu quero que vocês façam esse exercício para eu receber, tá? Exercício 6 do capítulo. Ok? E vocês me entregam a próxima aula. Tá simples, né? É bem simples mesmo. Ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Não vou falar de paralelogramos. Deixa eu ver aqui. Vou deixar para fazer próxima aula, tá? Então, eu quero receber próxima semana, tá? O exercício 6 do capítulo 6. Tá? Tudo bem? Vocês me entregam próxima semana, mesmo esquema. Vocês mandam pelo WhatsApp ou por e-mail. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, por favor. Tá? Então, interromper aqui.